E aí, pessoal, passeio diferente então hoje. Eu vim de bicicleta pro trabalho e aproveitando que tá um dia bom, né? Como vocês podem ver aí. E a gente vai batendo um papo pelo caminho aí, até onde der. Hoje, infelizmente, ou felizmente, né? Depende do ponto de vista, tá fazendo um calor absurdo aqui, deve estar uns 26 graus. Talvez até mais. Ó, fuck. Opa, entrei no lugar errado aqui. Entrei ali fora da ciclovia. Enfim, tá um calor absurdo aqui hoje. E assim, pra quem gosta de calor, né? Eu não gosto muito de calor não. Pra mim assim, calor é bom só quando você tá de férias, sabe? Por uma semana só assim, entendeu? No geral eu prefiro um tempo assim, estilo outono. Tem um ventinho mais frio assim. Eu acho que é menos desconfortável. Mas enfim, enquanto isso vocês vão vendo aí, ó, paisagem aqui. Vai ter muita gente andando de bicicleta nesse horário aqui, porque é o horário que a galera tá saindo do trabalho. Então é muito comum. A mamãe aqui com a criança, olha só. Bacana, né? Eles fazem muito isso, a criancinha fica assim no assento de trás e a mãe vai guiando. Tem bicicletas que tem até 2 assentos, uma criança na frente e a outra atrás. É bem comum isso aqui. Pra mim, bicicleta aqui é muito cômodo. O foda é que é um pouco longe de onde eu moro, são 11 quilômetros. E o país, assim, apesar de ser relativamente reto, não é tão reto assim, né? Você ainda tem uns morrinhos chatos que você tem que pegar. Mas no geral, dá pra ir de boa. Esses 11 km aqui eu consigo fazer eles aí em mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos. Então assim, relativamente ok. Vamos ver aqui se a galera tá respeitando aqui a sinalização. A menina ali parou. Muito bem. Então, ó, uma coisa que eu queria falar com vocês aí hoje também é uma coisa que eu vi que o governo aqui já vai implementar e que pode ser uma notícia ruim para quem tava querendo vir para cá. A partir do mês agora de junho, o governo vai mexer nas regras de imigração ainda mais. Então assim, se antes era difícil de vir pra cá, vai ficar mais difícil ainda. O que o governo vai fazer? As regras pelo menos essas regras assim são para quem se casam. É para quem se casa com um cidadão dinamarquês, tá? Antes você tinha que passar uma certificação dinamarquês. Depois você tinha que você também tinha que fazer um depósito no valor de uns 25 mil reais, uma grana fodida, né? Que já era, né? Mas assim, ainda assim, era uma coisa ok, por quê? Porque, pelo menos para a parte da certificação dinamarquesa, a escola era gratuita. A escola dinamarquesa é gratuita. E o governo tá para poder mudar isso. Agora você vai ter que pagar pela escola. São R$1.000 por semestre. Então assim, olha a galerinha ali jogando, deitada ali na grama, o cachorrinho ali. Enfim, antes então era gratuito e agora você então vai ter que pagar. E também vão aumentar o valor do depósito que você vai ter que fazer. Antes eram 25 mil, agora vão ser 50 mil reais. 100 mil coroas, respectivamente, mais ou menos, né? E isso vai ter gente que vai achar ruim, né? E assim, dificulta, né, cara? Querendo ou não, entendeu? Às vezes quem quer ficar junto aí, ó, né? Casal e tudo mais, não vai conseguir ou vai dificultar
por causa dessas restrições aí que aumentaram. E também assim, isso assim, e a parte do dinamarquês não ser uma língua gratuita. Por que isso é ruim? Porque assim, uma das coisas que o governo, ou que pelo menos a associação lá da indústria tem comentado, é que profissionais que vão escolher, sei lá, entre Dinamarca, que podem escolher entre Dinamarca e Alemanha, por exemplo, o que os caras vão escolher? Eles vão escolher entre pagar um curso de alemão para ir para a Alemanha ou entre pagar um curso de dinamarquês para vir aqui para Dinamarca. Se você for pensar bem, economicamente os dois países estão muito próximos um dos outros, né? Só que em termos de língua, o alemão é muito mais importante do que o dinamarquês. E tirando assim, que o dinamarquês é praticamente falado aqui só na Dinamarca, não é falado em outro país. Então assim, e aí e às vezes esse fato de que o cara podia aprender o dinamarquês e a esposa dele de graça, talvez assim, era uma motivação, né? Esse é um ponto negativo. O ponto positivo que o governo tá batendo em cima é que quem vai ficar aqui, quem vai querer aprender dinamarquês e viver no país é só gente que realmente tem interesse, né? Porque a pessoa vai ter que tirar da grana dele ou dela, né, para poder pagar. Eu não formei a minha opinião ainda sobre esse esquema do governo, mas eu tenho que admitir que as duas partes têm razão, né? Tanto o governo quanto a Associação das Indústrias aqui na Dinamarca, né? Você pode dificultar e você também, por outro lado, você pode incentivar as pessoas a viver aqui, né? Aprender dinamarquês e tudo mais. Porque um dos maiores problemas que eles têm aqui ultimamente é que você é uma cultura fechada, é muito fácil você, sei lá, continuar com a sua mesma cultura, entendeu? A comunidade árabe aqui é muito grande, sabe? A comunidade brasileira também é muito unida, tem muito brasileiro aqui que tem amigos brasileiros e tudo mais. E assim, e tem gente do governo que não quer isso, eles querem que você vire um dinamarquês, entendeu? Bem tradicional, é o que eles querem. Só que, e assim, tem gente que vai falar que isso é bom, que isso é ruim, sabe? Que você realmente tem que ser um dinamarquês exatamente do jeito que eles falam. Só que, assim, nenhuma cultura, assim, o meu ponto de vista é o seguinte: eu acho que você precisa se adaptar ao máximo possível, entendeu? Você precisa incorporar o máximo possível das tradições e tudo mais. Mas é impossível você deixar de ser aquilo que você cresceu, entendeu? Porque, sabe, você cresceu daquele jeito, então é difícil você mudar. E os maiores exemplos disso são os países imigrantes. Por exemplo, o tango. Eu lembro que eu fui na Argentina um tempo atrás e me falaram que o tango surgiu porque os italianos, tristes com o seu país, né, de não poderem estar mais no seu país, cantavam coisas tristes sobre a Itália. E olha só, e originou o tango, uma dança tão bonita, um estilo tão bonito. E sabe, só porque os caras, eles não conseguiam esquecer o país deles. Então assim, de novo, né, aquele negócio dos extremismos que os dinamarqueses costumam ser bons para aceitar, para evitar, né, perdão. Eles não costumam ser muito radicais. Mas tem alguns políticos, né, cara, que tem umas ideias assim bem... Eles têm umas ideias assim bem fortes, bem tradicionais. Fazer o que, né? O populismo tá meio que em onda, tá meio em crescimento no mundo, então isso é um pouco difícil de evitar. No geral, em minha opinião, viver aqui na Dinamarca é bem de boa, sabe? Esse sacrifício que o governo quer que você faça aí não são tão difíceis, pelo menos pra mim. Talvez, mas eu não sou um exemplo muito bom, né? Assim, a amostragem de mim só, se eu pensar só em mim, não é tão boa assim, né? Existem outros quase 6 milhões de pessoas aqui na Dinamarca. Eu não sei como que isso vai funcionar pro
os imigrantes que estão aqui. Aí essa Harley aí, tio. Bonita, hein? E barulhenta também. Tá no verão, a galera agora anda de moto direto. Ou pelo menos tem bem mais do que antes, né? Mas enfim, igual eu tava dizendo lá, eu não sei então como isso vai impactar a galera que tá aqui. Espero que seja uma opinião, espero que seja algo importante, assim, como que eu posso dizer, eficaz. Porque o governo é bom pra fazer isso, entendeu? O governo aqui, como eu já disse, é um governo bem competente. Então se eles fazem alguma coisa, eles sempre estão medindo, tem estudo, entendeu? Eles contratam lá a universidade para poder fazer estudos sobre a sociedade e tal. Então eles sempre estão tentando acompanhar o que tá rolando aí. Então de boa. Falando da moto ali, já teve gente que me pediu, cara, pra fazer vídeo de moto aqui, sobre como é a moto e tal. Só que é difícil, porque primeiro, moto aqui é difícil de ter, sabe? A gente viu aquela moto passando ali, só que assim, então até as revendedoras de carro aqui, é difícil, cara, você achar a moto pra vender, porque tem que ser, o cara tem que gostar muito de moto. Não é igual no Brasil que as pessoas têm moto por necessidade, né? Porque carro é caro e tal. Eu mesmo já tive moto no Brasil. Eu vou falar que eu tive porque era caro, o carro era caro. Depois eu comprei o carro e tal, mas moto ajudou muito. E aqui você, assim, você consegue comprar um carro aí que você tem interesse, não é? Aqui você não sobrevive igual no Brasil, né? Aqui dá pra viver de boaça. Então eu vou ficar devendo esse vídeo aí por enquanto, pelo menos, até eu achar algum lugar que dê realmente pra poder vender e filmar lá. Algum lugar que venda aí, né? E eu consiga filmar. Os carros todos parados. Uma coisa que eu achava muito interessante quando eu me mudei pra cá são os carros parados do lado de fora, assim, das casas, mano. É uma coisa de louco, né? É muita loucura. Sabe, as garagens todas abertas assim, ó. Vocês vão vendo assim, ó. Quer ver? Aqui, ó, uma aqui, ó. Olha só. Que dia que no Brasil uma coisa dessa ia rolar, hein? Jamais, mano. Jamais mesmo. O nego lá entra na sua casa, bate no você, rouba seu carro. É isso aí. Por isso eu nunca mais acho maluco. Então essas diferenças assim é uma das coisas mais legais de se morar fora. Eu vou dizer que uma das coisas mais legais de se morar fora do país são essas pequenas diferenças assim que a gente nota, sabe? E a gente fica viciado, eu fico viciado nessa, sabe? Sempre tem algo novo para você poder pensar, para você descobrir. Isso é muito bacana, esse privilégio. É triste que seja um privilégio para poucos, né? Você conhecer outra cultura assim, mudar de país e tal, mas sei lá, cara, no Brasil eu acho que a gente pensaria muito diferente se nós tivéssemos um contato maior com uma outra cultura que não fosse só do Brasil, entendeu? O que me leva a pensar assim, em ver os contrastes que tem aqui na Dinamarca e tal. Pra quem acompanha aí os meus vídeos, já deve ter visto que eu sempre comento que aqui na Dinamarca a galera é bem liberal, assim, sabe? A galera pensa mal aberto. Eles não têm muito preconceito. Assim, não tem preconceito, né, de maneira geral. Principalmente com pessoas, assim, de cor, assim, não tem nada a ver. Tem orientação sexual. Eu acho que isso é em grandes partes porque eles... Primeiro que o nível de escolaridade deles é um pouco melhor do que o nosso, né? Eles têm bem mais, assim, eles têm mais anos de ensino médio e tal, assim. Acho que é ensino fundamental, na verdade, né? E de qualidade. Isso faz com que eles pensem, assim, um pouco fora da caixa, sabe? Isso é muito importante para o desenvolvimento, assim, de uma nação mesmo. Fazer as pessoas serem mais tolerantes, escutarem mais o que é diferente deles, assim, escutarem opiniões diferentes das deles. Polarização não funciona não, cara. Você pode achar aí, eu sei que tem gente que vai estar vendo meu vídeo aí que, sei lá, que quer, sei lá, morte de todo mundo da esquerda aí, ou de gente da esquerda que quer morte de todo mundo da direita. Meu, não funciona por esse lado não. Os dois, do lado político,
tem algo interessante para poder oferecer, entendeu? Então a gente só tem que filtrar o que é muito radical e pegar o melhor, meu. Cara, e assim funciona, assim, nos melhores países que vocês não podem pensar aí, ó. Isso funciona e tem funcionado há anos. Olha a Europa aí pra você ver o nível de acesso à escolaridade dos caras, sabe? É muito maior do que em vários outros países, qualquer país que você imaginar aí. Ok, tá certo que a Austrália é um bom exemplo disso e ela não tá aqui na Europa, né? Mas eu tenho certeza, eu não conheço muito sobre a Austrália, mas eu tenho certeza que o ambiente político lá deve ser mais ou menos assim, entendeu? Eles têm gente lá da esquerda e da direita e os caras conseguem se comunicar e fazer lei direitinho ainda, entendeu? Acho que isso então é muito importante e funciona. Vou atravessar essa menina aqui. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo, um dos outros contrastes, né, que eu já falei também no vídeo desse aí, ó, que é namorar europeu, pelo menos dinamarquês aqui, né? Mano, a maneira de pensar deles é completamente diferente do Brasil. Eu mudei assim 90% depois que eu conheci minha namorada. Assim, eu aprendi tanto, sabe, a respeito, a não ter ciúmes. Uma coisa que eu tinha bastante era ciúme no Brasil. Você fica meio que forçado, né, cara, a ter ciúme, porque a sociedade te fala que tem que ser assim, você tem que ter ciúme. A mulher é sua. A mulher sua não pode andar desse jeito, não pode andar daquele jeito. E é o pensamento mais, assim, primitivo que existe, meu. Sabe, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver a mulher, assim, às vezes querer andar sabe, do jeito que ela quer, sabe? Andar com decote maior. Ela não tá com você. Isso é o mais importante, velho. E sei lá, se ela te trair, sabe, achar uma outra pessoa, beleza, meu. A pessoa não é isso, entendeu? Tipo assim, a pessoa não valia pra você, então. Simplesmente arruma outra e vai embora. A vida continua. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo aí. Qual a chance de você ficar solteiro até morrer? É por escolha mesmo. Por escolha mesmo. Então, assim, eu sinceramente tenho como convicção de que as pessoas pensarem assim, respeitando os gêneros, assim, de maneira em geral, sabe? Respeitando opinião, posicionamento sexual. Eu acho que a melhora de um país começa aí. E muitas vezes eu acho que o Brasil não dá certo, muita coisa está errada. Pode não parecer, tá? Pode parecer que não tem nada a ver, mas eu acho que é porque as pessoas se respeitam mais, respeitam menos. As pessoas não toleram, por exemplo, a mulher deles lá andar de decote ou saia curta, o que quer que seja, sabe? O cara acha que tem que ser do jeito que ele quer. E o trem não funciona assim não, meu. Todo mundo é livre pra poder fazer o que quiser, ninguém pertence a ninguém não. Você compromete aí a ficar com uma pessoa, mas não significa que você pertence àquela pessoa. Hoje, amanhã você pode acordar e falar, pô, não é mais isso que eu quero não. Beleza, vou procurar outra, meu. E é assim que funciona. Eu vejo muito aí no Brasil caso de, sabe, homem que matou mulher. Normalmente, né? O cara que foi lá e matou a mulher dele porque ela achou um outro, sabe? Cara, que loucura, meu. Pra quê, sabe? Que desperdício de vida, desperdício de tempo isso, meu. Então, assim, perda total de vida, meu. Desperdício mesmo. Eu acho assim, que se você não respeita a pessoa que você se diz amar, né? Quais as chances de você respeitar uma pessoa que você não conhece? Entendeu? Um político lá. Se esse político não respeita, sabe, a mulher dele, esse cara vai respeitar gente que ele nem vê, sei lá, milhões de pessoas que ele representa, que ele nem vê? É claro que não, meu. Jamais. Jamais mesmo. Então, assim, é nesse ponto aí que eu acho que a gente tem que trabalhar mais para poder tentar fazer um Brasil menos pior para as futuras gerações. Então, se você aí tem filho, sabe, ensina o seu filho a respeitar mais o gênero oposto, sabe? Se for uma menina, que valorize ela, sabe? Pra ela poder, que diga que ela tem as mesmas oportunidades de um rapaz. E por mais que existam pessoas que vão dizer que não, o mais importante é o que tá na cabeça dela, sabe? O mais importante é o que ela pensa.
O que os outros estão pensando, foda-se, mano. Deixa pra lá. Que se dane. Porque essas barreiras, sabe, psicológicas, é exatamente isso que faz com que você não vá atrás das coisas que você gosta. O maior exemplo disso é quando eu me mudei aqui pra Dinamarca. Tinha muita gente que falava assim, pô, mas país mó longe e tal, sabe? Gente da minha família que falava isso aí, ó. País longe, cara. Tal, não sei o que. Mó, sabe? Você não conhece a língua, você não conhece ninguém lá, quase ninguém, né? E assim, não vai não, é melhor você ficar aqui e tal. Mano, eu não ligava pra nada disso que o pessoal tava falando, não. Todo mundo, sabe, assim, colocando as limitações deles, né? Que eles pensavam ser limitações. E eu, assim, pensava assim, cara, eu vou ir mesmo. E é isso aí, se não der eu volto, sabe? Começa a vida de novo aqui, continua a vida aqui. E se eu me deixasse limitar, eu não estaria onde eu tô aqui. Tendo uma vida melhor, né, acho eu. Pelo menos eu tô satisfeito com o que eu conquistei aqui até agora. E isso pra mim tem sido mais importante. Eu tô mais feliz aqui, pra ser sincero pra vocês, vou confessar. Eu tô mais feliz aqui em 3 anos, quase 3 anos, do que eu vivi aí mais de 26 anos no Brasil. Um país onde as pessoas, sabe, te tratam com preconceito, entendeu? Os próprios brasileiros tratam outros brasileiros com preconceito. Tem essa possessividade gigantesca aí, uma coisa que eu sempre fui contra, cara. Essa possessividade que nós temos. Quando eu trabalhava, por exemplo, eu trabalhava numa empresa no Brasil aí e tal, aí conversando com a galera lá do trabalho. A gente conversando lá sobre topless e tal. E os caras assim, pô, mas eu começava assim, se sua mulher, né, quiser fazer topless e tal na praia assim, você vai deixar? Eu tô assim, uai, cara, você não vai vir ninguém, tipo assim, você não vai vir ninguém pra poder encostar e perturbar ela, mano, pode fazer o que ela quiser, sabe? Eu não tô incomodado com isso não, o corpo é dela, faz o que ela quiser. Eu tô mais interessado na qualidade sabe, de atenção que ela vai me dar, esses tipos de coisa. Não tô interessado em saber o que ela vai fazer. Será que vai fazer topless? Se ela se sente feliz assim, de boa, mano, vai em frente. Não vai ser eu que vou impedir, não. E os caras ficavam assim, pô, cara, você é louco, mano. Deixar sua mulher fazer isso? Jamais, se fosse a minha eu jamais deixaria. E assim, eu ficava pensando, sabe, eu não ligava muito o que o cara falava, pra pessoa, assim, quando ela falava isso. Mas eu pensava assim, pô, mas, sabe, desperdício de tempo, mano. Mó desperdício de tempo seu, sabe, você vai gerar atrito, vai gerar briga com sua namorada, sua mulher, o que for, né? E assim, sabe, assim, se a mulher tá satisfeita em aceitar o que o cara tá falando, beleza. Agora, se ela ficar insatisfeita, vai gerar atrito, desgosto. Eu acho que isso sabe, a vida é muito curta pra poder ficar presa só com esse tipo de rincha, assim. Isso é desnecessário. Ó, os caras estão refazendo o asfalto aqui, hein? Olha isso aí. Lá no Brasil mesmo, né? Só que a diferença é que aqui tem só 2 funcionários pra fazer o trabalho, e aí deve ter uns 7. Mas, bom, é isso daí. Eu penso que a gente, no Brasil em geral, a gente tem essa mentalidade, entendeu? Então, sei lá, se eu tivesse filho no Brasil hoje em dia, eu iria tentar mudar isso. Eu iria tentar fazer com que o meu filho, ele visse que dá pra ser diferente, entendeu? Que dá pra respeitar, que dá pra poder viver com diferenças, mesmo você não concordando. E às vezes até mudar a sua própria opinião quando você for contradito, sabe? Você vê que você está errado. Isso é muito importante, são características muito importantes no ser humano, eu acredito. É isso daí, tá ficando longaço o vídeo aqui já. Eu vou desligar. Espero que vocês tenham gostado, me digam aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Espero que tenha sido bom. Se inscreva no canal para mais vídeos interessantes sobre Dinamarca. Aquele abraço e valeu!